Imagine uma cidade onde a maldade e a corrupção atingiram um ponto tão extremo que até os anjos temeram andar por suas ruas. Sodoma e Gomorra não eram apenas cidades pecaminosas, eram um experimento humano da degradação moral e espiritual. Mas o que exatamente acontecia ali? Por que Deus decidiu destruí-las de forma tão violenta? E existe alguma evidência científica dessa destruição? Hoje, vamos revelar fatos nunca antes contados sobre Sodoma e Gomorra, explorar seus segredos sombrios e mostrar como essa história tem mais a ver com o mundo atual do que você imagina. De acordo com as Escrituras, Sodoma e Gomorra foram duas cidades que atingiram um nível tão profundo de depravação que provocaram a ira divina. Sodoma era conhecida como um lugar de extrema luxúria, onde prazeres carnais eram celebrados sem restrições. Mulheres eram tratadas como objetos sexuais, crianças eram sacrificadas em rituais sombrios e os pobres eram deixados para morrer de fome nas ruas, resultado de uma ganância insaciável e a indiferença com os necessitados. Os habitantes não apenas desprezavam os estrangeiros, mas chegavam a torturar e humilhar qualquer um que não estivesse de acordo com suas regras de decadência. Curiosamente, alguns arqueólogos acreditam que Sodoma era um ponto estratégico de comércio, onde grandes quantidades de ouro e prata eram negociadas. Isso poderia explicar por que os habitantes eram tão arrogantes e hostis a qualquer um que ousasse interferir em sua sociedade. Enquanto muitos acreditam que Sodoma foi destruída apenas pela imoralidade sexual, a própria Bíblia nos dá outra pista. Em Ezequiel 16:49-50, Deus acusa Sodoma de arrogância, fartura de comida e falta de compaixão pelos pobres e necessitados. Ou seja, a cidade não foi apenas castigada por prazeres carnais, mas também por sua falta de misericórdia e egoísmo desenfreado, onde para quem tinha dinheiro era um paraíso, mas para quem não tinha, era como um inferno na terra. Imagine caminhar por uma cidade vibrante, onde mercados fervilham com comerciantes negociando ouro, prata e especiarias raras, homens trajando túnicas requintadas, discutem valores e trocas, servos transportam ânforas de azeite e vinhos exóticos. Essa era Sodoma, um polo comercial próspero, onde a abundância parecia infinita. No entanto, essa opulência trouxe consequências que poucos perceberam a tempo. Sodoma e Gomorra ficavam em uma região de solo extremamente fértil, próximas ao Mar Morto. Os campos ao redor das cidades eram produtivos, fornecendo trigo, cevada e frutas suculentas. Essa terra abençoada permitia que seus habitantes acumulassem riquezas rapidamente. O comércio florescia com caravanas vindas do Egito, da Mesopotâmia e de outras terras distantes. As ruas eram agitadas e repletas de artesãos, ourives e mercadores, exibindo suas mercadorias mais preciosas. Os mais abastados moravam em residências luxuosas, erguidas com pedras cuidadosamente lapidadas e adornadas com tecidos finos importados. No centro da cidade, palácios grandiosos refletiam o poder e a influência de seus donos. Festas extravagantes eram frequentes, reunindo nobres e grandes comerciantes que ostentavam suas fortunas em banquetes repletos de excessos. O vinho nunca faltava, e a comida era servida em fartura. Mas havia um lado obscuro por trás de toda essa riqueza. A desigualdade era gritante. Enquanto os ricos se entregavam a luxos desenfreados, os menos favorecidos eram ignorados. Quem precisava de ajuda não encontrava compaixão, pois a generosidade era vista como fraqueza. O comércio era guiado pela ganância. Pesos adulterados enganavam compradores, mercadores cobravam valores exorbitantes e os poderosos exploravam os trabalhadores sem remorso. Se alguém contraísse dívidas, poderia facilmente ser vendido como escravo para pagá-las. A justiça favorecia os mais influentes, enquanto os pobres não tinham a quem recorrer. À primeira vista, Sodoma parecia uma cidade magnífica, mas em seu interior reinavam a soberba
e a opressão. No entanto, a riqueza de Sodoma trouxe algo ainda pior: um povo que se acreditava intocável. Eles pensavam que jamais enfrentariam qualquer consequência por seu modo de vida. Mas o destino da cidade já estava selado, e sua destruição viria de maneira impiedosa. Se você visitasse Sodoma pela primeira vez, certamente ficaria deslumbrado. De longe, a cidade parecia um símbolo de civilização avançada para sua época. Seus muros eram elevados, torres imponentes erguiam-se sobre as colinas, e as avenidas principais estavam sempre cheias de movimento. Mercadores anunciavam suas ofertas em meio a multidões apressadas, enquanto sacerdotes realizavam rituais em templos majestosos dedicados a divindades pagãs. Mas bastava observar mais de perto para notar que, por trás dessa fachada de progresso e grandiosidade, havia um ambiente tomado pela corrupção e pela decadência moral. As praças eram o coração pulsante da cidade. Durante o dia, mas à noite, o cenário se transformava completamente. Os mesmos espaços que eram usados para negócios e trocas comerciais tornavam-se palcos de festas extravagantes e rituais pagãos. Músicos tocavam flautas e tambores, enquanto multidões se entregavam a danças provocantes e cerimônias religiosas que envolviam sacrifícios e práticas moralmente questionáveis. Por trás desse brilho aparente, a cidade era um caos para quem não pertencia à elite. As ruas secundárias e becos escuros eram perigosos. Não existiam leis que realmente protegessem os mais vulneráveis. Se alguém fosse roubado ou atacado, dificilmente conseguiria justiça. Os governantes e juízes eram corruptos e só favoreciam aqueles que pudessem oferecer algo em troca. Nos bairros mais afastados, a situação era ainda pior. Nessas regiões, as ruas eram estreitas e imundas, repletas de barracos improvisados, lixos e ratos. Os moradores viviam em condições precárias, sem acesso a necessidades básicas, enquanto os mais ricos se banqueteavam sem limites. 2 anjos, enviados por Deus, chegaram a Sodoma para alertar Ló sobre a destruição iminente. Mas, em vez de serem recebidos com hospitalidade, os homens da cidade exigiram violentamente que fossem entregues para abuso. Isso foi o estopim final para a ira divina. E então temos o mistério da mulher de Ló. Segundo a Bíblia, ao olhar para trás, ela foi transformada em uma estátua de sal. Seria isso uma metáfora ou uma referência a um fenômeno real? Em torno do Mar Morto, existem formações geológicas que lembram figuras humanas. Alguns acreditam que a Bíblia pode estar descrevendo a exposição a uma nuvem de enxofre altamente tóxica que teria recoberto seu corpo com minerais. Mas será que essa explicação científica é suficiente para resolver esse enigma? Curiosamente, muitas culturas antigas têm relatos semelhantes de cidades que foram destruídas por fogos celestiais. Algumas teorias modernas sugerem que Sodoma e Gomorra podem ter sido atingidas por um asteroide ou um evento de impacto cósmico, como foi recentemente sugerido por cientistas analisando vestígios na região do Mar Morto. Vestígios de cidades carbonizadas perto do Mar Morto intrigam pesquisadores. Alguns estudos indicam que uma explosão de alta temperatura vaporizou tudo instantaneamente, compatível com a descrição bíblica de chuva de fogo e enxofre. Amostras de solo indicam níveis anormalmente altos de enxofre puro, algo raríssimo na natureza. Além disso, pesquisadores acreditam que a localização de Sodoma pode estar em Tal el-Hammam, na Jordânia. Mas há algo intrigante. Registros e evidências parecem desaparecer misteriosamente, como se alguém ou algo tentasse esconder a verdade. Seria essa a prova definitiva de que Sodoma e Gomorra realmente existiram? Sodoma e Gomorra foram mais do que cidades destruídas por fogo celestial. Elas representam o limite da corrupção humana e um alerta atemporal sobre o que acontece quando a moralidade é completamente ignorada. O destino dessas cidades ainda ressoa nos dias atuais,
Em um mundo onde a ganância, a falta de empatia e a corrupção parecem estar mais vivas do que nunca, será que estamos repetindo os mesmos erros de Sodoma? O julgamento pode estar mais próximo do que imaginamos. Deixem nos comentários a opinião de vocês. E olha só, tem outros vídeos passando que sei que vão gostar de assistir. Então, clica aí e nos vemos no próximo vídeo de Nefilim Filis.